Segurem a emoção e os risos, porque desta vez vem polêmica. E o presidente do Paraguai, Santiago Peña, gerou polêmica no seu discurso que ele fez lá em Osaka, no Japão. Ele está em uma viagem internacional, que ele já havia prometido que ele não pararia de fazer as suas viagens, mesmo que tivesse crítica. Ele rebateu todas as críticas com seus argumentos. E desta vez lá em Osaka, Japão, ele está dando um discurso, já deu, na verdade, discurso, a gente vai assistir aqui. E essa viagem faz parte de uma exposição mundial internacional que a gente vai ver tudo no vídeo do que se trata. Mas quando ele comparou o Paraguai com o Japão, tem gerado uma polêmica, porque ele exatamente comparou o Paraguai ao Japão, dizendo inclusive que o Japão era pobre e ficou rico e o Paraguai está caminhando para isso também. O Paraguai está no mesmo caminho, é pobre, mas já está ficando rico e através do seu governo, através dele, ele está conseguindo tirar o Paraguai da pobreza e isso tem gerado polêmica. A gente vai ver até inclusive, se eu não me engano, é um deputado ou um senador do seu partido que rebateu isso e a gente vai assistir tudo aqui. E agora nós vamos ver o discurso do presidente lá em Osaka, mas antes da gente ir para o discurso, eu peço que você seja membro aqui do canal para aprender a língua guarani, que é a língua falada no Paraguai, e você pode entender um pouco mais do Paraguai através do seu idioma, que também é cultura. La relación entre ambas naciones se basa en historias y experiencias parecidas y sobre todo en que ambos pueblos creemos en los valores más importantes, el sacrificio, el trabajo, el heroísmo, la lealtad, la amistad genuina y sincera y sobre todo la resiliencia. Sin embargo, algún crítico podría decir aquí hoy que estoy exagerando los parecidos y que no pueden existir países más distintos. En efecto, Paraguay y Japón en un primer análisis parecerían ser verdaderos polos opuestos, no solo por su posición tan lejana en el globo, sino también por provenir de distintas culturas, con sus historias particulares, incluso su propia cocina y costumbres. El kimono japonés parecería ser lo más distinto posible al ñandutí o al opoí paraguayo, pero apenas se analizan un poco más detenidamente las cosas, se verá que existen razones muy profundas y muy poderosas que unen a ambos países. Para comprender mejor ello, permítanme compartirles muy brevemente una parte de la historia del Paraguay. Una historia que, como veremos, encuentra profundos paralelos con la de Japón. Dos naciones que han enfrentado grandes tragedias, aislamiento, pero que sobre todo han sabido resurgir con admirable fortaleza. Quiero ser claro, respeto mucho las diferencias y entiendo que cada historia es propia, cada tragedia irrepetible e incomparable. Pero no puedo dejar de apuntar aquí que nuestras dos naciones fueron víctimas no solo del aislamiento durante buena parte de nuestra historia, sino que también de la incomprensión de otros países y de las destructivas garras de las guerras. Tanto el Japón como el Paraguay estuvieron en distintos momentos de su historia literalmente al borde del exterminio. Pero por supuesto, lo verdaderamente extraordinario, queridos amigos, es lo que sucedió después. Ambas naciones, confrontadas con la devastación total, eligieron no rendirse. La verdad, si es que realmente dijo eso. Olha aqui, então ele falou que o Paraguai e o Japão têm sim histórias muito parecidas, porque o Paraguai também foi devastado, foi isolado, né? Quando falar aislado é isolado, deixado de lado, e o Japão aconteceu com ele a mesma coisa, apesar de que ele também comentou que a comida japonesa é diferente, a culinária japonesa é diferente, a culinária paraguaia, e o que talvez fica muito mais diferente e pode ter uma aproximação digamos assim, de algo que é próprio, né, de algo que é somente japonês e algo somente paraguaio, por exemplo, o kimono, que é do japonês, e o nhanduti, que é o paraguaio. Se vocês não sabem o que é nhanduti e quiserem, eu vou trazer um vídeo específico para falar sobre isso, ou também o aopoí paraguaio, que são coisas próprias, né, paraguai e coisas próprias japonesas, que não existem em outros países como algo cultural, algo próprio de si. Então ele comparou tudo isso e ainda disse que como o Japão também foi isolado, sofreu guerra, extermínio, várias coisas, o Paraguai também tem caminhado pelo mesmo sentido e que, na verdade, apesar de a distância ser tão longa, cada um ficar num extremo, digamos, um do outro, mas as histórias são parecidas e ele também ressaltou que não está minimizando as histórias. Ele fala que cada história tem
tem a sua peculiaridade, cada história é única, porém ele quer comparar a situação em que Japão, um país em que sofreu muito, não se rendeu e hoje é rico, e Paraguai a mesma coisa, sofreu muito, não se rendeu e hoje está inclusive caminhando para a riqueza, e ele se orgulha disso, da redução da pobreza pela sua gestão. E agora nós vamos ouvir aqui o deputado paraguaio, se não me engano é deputado ou senador, que está aqui falando isso e rebatendo. Vocês vão poder ouvir um pouquinho de Guarani, por isso que eu falei sobre Guarani antes. O Cacoa Bosape, evidentemente, vive en una bolsa, encerrado. Ele falou assim, se ele realmente falou isso, ele cresceu dentro de uma bolsa, dentro de uma bolha fechada, né? O cacoavo sape quer dizer cresceu dentro de uma bolha. Porque la situación en la calle no es esa, vayan y pregunten ahí en la calle. A los mensualeros, a los que ganan sueldo mínimo, si se... Aí é que ele está tentando rebater, o presidente falou, a situação daquelas pessoas que ganham salários não é isso, vai aí na rua e pergunta a quem ganha por mês, a quem ganha salário mínimo, se é isso mesmo, e vamos continuar. A Japão, não sei, essa e palomita. Fala assim, vai e pergunta se parece com o Japão. E aí agora ele vai falar algo interessante, eu vou deixar rodar um pouco, depois eu volto comentando. Outra vez arroz, dice, por isso diz que os japoneses têm os olhos estirados. Olha aqui, tá falando assim que os paraguaios já estão tudo com o olho pequenininho de tanto comer arroz, né? Porque faz assim, ó, outra vez arroz, outra vez e aperta a cabeça dele. Falou, talvez seja por isso que os japoneses têm os olhos esticados, porque toda vez reclamavam e pulavam a mão na cabeça, né? O cara tá até pejorando um pouco, mas enfim, eu só tô comentando o que ele está falando aqui. Y los paraguayos estamos viviendo, comiendo arroz todo el santo día, mañana, tarde y noche. Es la única similitud que podría existir. La única similitud es ahí, pama lo mitad arroz allá, otra vez arroz, dice los niños cuando se les acerca la comida en la mesa y otra vez arroz, porque peal lleno de burbujas y no lo mitad. Había destacado el nivel de pobreza también que bajó supuestamente, diputado. Y para poco sí, uno de ellos es él, ¿verdad? Porque si él decía que era un seco de solemnidad, una entrevista reciente, está en las redes, decía él que es un seco que no tiene nada, ni siquiera tiene casa. Y fíjense, si hace una casa, una mansión en San Bernardino, es porque en Asunción tiene otra casa igual o mejor que esa. Porque yo no construiría una casa mejor en San Bernardino de la que tengo acá como residencia en Asunción. Y como un seco de solemnidad en menos de 2 años puede tener semejante residencia. Si la estadística le incluye a ellos que dejaron la pobreza, sí, efectivamente, muchos de ellos han salido de la pobreza. La relación entre ambas naciones se basa. Então, aqui na verdade acontece isso. O deputado ele está ali falando, realmente para ele, para o presidente paraguaio, a pobreza se reduziu, porque ele falou que não tinha nada, que ele era pobre, e de repente fez uma casa, uma mansão em São Bernardino, inclusive eu estive em São Bernardino, então ele começou a criticar isso e falou assim, se eu tivesse, então se ele fez essa casa, na verdade em São Bernardino, é porque ele tem uma casa melhor aqui em Assunção, porque se eu tivesse que fazer uma casa, eu faria em Assunção e depois em São Bernardino, então ele está começando a criticar, e ele está falando, para essas poucas pessoas, pode ser que sim, a economia tem, ou seja, tem saído da pobreza, mas as pessoas em geral não, né, então fica aqui essa dissensão, digamos assim, né, pessoa do próprio partido criticando. Mas, e vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Paraguai está saindo da pobreza? As pessoas estão conseguindo ter mais, como eu posso dizer assim, ter mais visão de negócio, ter mais dinheiro para comprar no final do dia, comer, se alimentar, saúde e tudo mais? Acho que vale a pena a gente prestar um pouco de atenção também nesses sentidos. Mas aí o que eu quero dizer também, Paraguai é um país de oportunidades para quem quer empreender. Por que Paraguai é bom para o Brasil? Porque tem baixos impostos. Então, para quem é brasileiro e quer empreender no Paraguai, você tem baixos impostos e pode ganhar bom dinheiro lá no Paraguai.